Bem-vindo a mais um episódio LD Podcast. E hoje é um episódio muito especial, porque eu vou falar de um dos temas que eu mais amo, que é a parte de luminotécnica. A gente está com um convidado, Léo Velasco, que ele trabalha há 14 anos com iluminação, numa das maiores empresas do Brasil de iluminação. Léo, conta um pouquinho mais pra gente da tua trajetória, como é que você chegou até esse momento da tua carreira. Tudo bem, gente? Bom dia. Bem, eu posso falar que as coisas aconteceram um pouco por acaso, tá? Eu me formei em arquitetura, logo depois de me formar eu ingressei no ano seguinte no mestrado, numa área de conforto ambiental e eficiência energética, ainda sem trabalhar com iluminação, nem imaginava que um dia viria a trabalhar com iluminação, apesar de gostar muito do tema. E pouco tempo depois de formado, na parte do mestrado, eu acabei tendo o convite de trabalhar numa empresa, que é a Lumine, onde eu trabalho atualmente, continuo trabalhando e já tem bastante tempo. E lá eu pude realmente aprender tudo o que você pode imaginar sobre os desafios que você pode enfrentar com iluminação, desde projetos micros até projetos macros. É verdade, a Lumine tem vários níveis de projeto, né? Sim, tem produtos, a gente acaba trabalhando com projetos de todas as escalas, né? Áreas internas, áreas externas. Então, a gente tem desafios de trabalhar com áreas de paisagismo, que também é uma área que muita gente gosta, e iluminar é sempre um desafio. A parte toda de ambientação e iluminação, como você sabe, dá todo um valor especial para o projeto. Total. Não, e é engraçado que a gente se conheceu na faculdade, né? A gente não Sim. pode falar quantos anos tem, porque a gente não vai entregar nossa idade, mas a gente se conheceu na faculdade e naquela época você não trabalhava com iluminação, né? Não, naquela época ainda não tinha mergulhado nesse universo, né? Isso aconteceu depois, por um convite, como eu disse, né? De vir trabalhar nessa empresa, que eu aceitei de pronto e estou até hoje lá. Aí você fez o FRJ e aí você fez... Não, eu me formei, na verdade, na na Universidade UF, Federal Fluminense verdade. e depois de fazer o mestrado no PROARC, na parte de eficiência energética. PROARC, que foi na FAO, a Isso. FRJ. E essa parte de eficiência energética te agregou em alguma coisa na iluminação ou não? Sim, vamos dizer assim que sim. Na verdade, o intuito dessa área de estudo era realmente fazer projetos, entender mais sobre soluções de projetos que tivessem um consumo menor de energia, de maneira geral. Na ocasião, foquei mais nessa parte de materiais que pudessem absorver menos energia, fossem mais eficientes para que você conseguisse ter uma edificação, vamos dizer assim, mais sustentável. Esse que era o foco da pesquisa. E a iluminação acabou entrando depois e atualmente, com todos os benefícios que a gente tem com a tecnologia do LED, de baixo consumo de energia, isso acaba também estando diretamente ligado à questão da eficiência energética. É isso que eu ia falar, porque a gente veio de uma época que era halógena, né? Sim, então totalmente. A iluminação demandava uma carga energética muito enorme, grande. E acabava também não só tendo o consumo dos equipamentos de energia, como também ela gerava muito calor, né? Então aquecia também o ambiente. Isso fazia com que você também tivesse um consumo maior do ar-condicionado para refrigerar aquele espaço. Agora, o LED, ele veio mais ou menos em que época? O LED... Assim, com força, né? Porque o LED é muito antigo, mas Exatamente. quando o LED, viabilizou. O LED ele começou a entrar com força, já posso considerar assim que aproximadamente há 10, 12 anos. Quando eu comecei a trabalhar com iluminação, as lâmpadas ainda eram praticamente todas halógenas, a gente trabalhava com lâmpadas dicróicas, lâmpadas halógenas refletoras, as próprias iluminações de Sanca eram com cabo de Sanca. Aquela luminária bolinha, né? Em prateleira, quando era marcenaria, trabalhava com lâmpada xenon, que emitia muito calor, consumia muita energia. E ao longo desses anos, houve uma revolução na iluminação, na verdade, né? Eu acho que a nova geração, ela não consegue entender como é que uma lâmpada era 100 watts, 60 watts, Exatamente. né? Eu lembro uma vez que eu fiz um projeto de iluminação para um cliente meu, que era uma casa bem grande. E aí a gente colocou vários spots, assim, debaixo do banco com dicróica. Ele só podia acender, assim, uma vez na vida quando recebesse visita, porque Por senão... a temperatura esquentava muito. Não, e a conta de luz, né? Imagina, também. cada lâmpada era 50 watts, você bota Verdade. 10 lâmpadas. O LED veio para ficar, né? Não existe não é um modismo, muito pelo contrário, é daí para frente, né? O consumo é infinitamente inferior das lâmpadas halógenas, tanto que elas foram descontinuadas. Você vê atualmente muitos retrofits, né, ainda os equipamentos que existiam, que necessitavam das lâmpadas halógenas, que têm uma proporção maior. Então, como eles ainda estão muito presentes no mercado, o que foi feito foi uma transição inicialmente retrofit, né, de lançarem lâmpadas
fazendo uma conversão do modelo a loja para modelo de LED. Então, com o formato ainda das lâmpadas de bulbo ou da lâmpada dicróica, porém já na versão em LED. E agora esse novo passo são os equipamentos já produzidos com módulo de LED, que permitem que os equipamentos fiquem cada vez menores. Então, a gente acabou entrando numa etapa minimalista, onde as fontes de luz, como são muito pequenas, ou seja, a placa de LED é um equipamento muito pequeno, ele permite que você, com muito menos material, muito menos dimensão, você consiga emitir a mesma quantidade de luz que um equipamento antigo. Agora, Léo, aproveitando que você falou sobre essa questão de LED, queria que você explicasse um pouquinho para a gente a questão da diferença de qualidade, né? Porque eu acho que as pessoas não entendem. Ela fala assim, essa aqui é uma luminária de LED, ok. Mas não é simplesmente, né, uma lâmpada de LED não é igual a outra lâmpada de LED. Por exemplo, uma lâmpada de LED vendida no mercado comum não vai ser uma lâmpada de LED com a mesma qualidade da que é vendida na tua loja. Ou ainda a gente hoje tem placa de LED, né? Sim. A gente tem questões de angulações, essas coisas Sim. todas. Então, explica um pouquinho as diferenças, aí fala um pouquinho dos 2 tipos de LED que a gente tem, que são os melhores. Tá, então, o LED é um produto que, assim como de qualquer outro produto que existe no mercado, tem diferentes qualidades, tá? Atualmente, os LEDs de alta qualidade, eles têm um alto índice de reprodução de cor, ou seja, deixa o que está iluminando com a tonalidade mais fidedigna possível à luz do dia. Então, chama-se IRC, o Índice de Reprodução de Cor. Então, os LEDs de alta qualidade, como a marca Cree, que é uma marca norte-americana, ou a Nishia, que é uma marca japonesa, eles oferecem um LED com alto índice de reprodução de cor, acima de 90, e um R9, que é uma característica do LED também, que faz a reprodução de cor ficar mais fidedigna, acima de um determinado fator. Tá? Então, a gente tem no mercado LEDs de tudo quanto é qualidade, mas não necessariamente todo LED vai ter a mesma reprodução de cor. Muito pelo contrário, você tem que saber escolher quais são os produtos mais adequados, tem que saber, em função da descrição do LED, se atentar a essas informações. E nem todos têm, né? É. Porque os de pouca qualidade você não tem esse estudo laboratorial. Verdade. Esses de mercado assim, que você encontra, digamos assim, vendendo em grandes lojas de varejo, às vezes ou até pela internet, às vezes você não tem toda aquela informação técnica. A maioria dos produtos, eles têm as informações na própria embalagem, né? Só que poucas pessoas entendem exatamente quais são, conseguem entender aquelas informações. Então, informações como índice de reprodução de cor, IRC, índice de facho luminoso, né? Fluxo luminoso, facho aberto ou fechado, quanto que aquilo emite de luz, tonalidade, a temperatura de cor, que é fundamental, que é um item que as pessoas também não têm esse domínio, ou seja, o quanto aquele LED ele é mais próximo de um tom mais quente ou mais frio, para que o projeto não fique com um aspecto assim, praticamente de um ambiente hospitalar, né? Quando você escolhe um LED com uma temperatura de cor muito, muito alta, você tem uma tonalidade de luz muito branca. Então, às vezes, você perde aquele aconchego que você precisa para um ambiente residencial, principalmente. Agora, uma das coisas que também as pessoas, e acho que até culpa um pouco do mercado, confundem muito a questão do consumo com a eficiência, com o fluxo luminoso, Sim. né? Então, outro dia mesmo um arquiteto lá do escritório perguntou, mas Leila, 7 watts. Eu falei, não, 7 watts é quanto ele consome, Exatamente. não é o que realmente ele está iluminando. Ele tá entregando de luz. Acho que isso veio muito também da loja, né? Sim, Que antigamente acho que a loja não tinha esse estudo todo e a gente tinha lâmpada lá de 40 watts, 60 watts, 100 watts e significava quanto que ela iluminava. A nossa referência, né, para quem é da nossa geração, enfim, é das lâmpadas halógenas, lâmpadas de bulbo principalmente, né? Então você comprava na prateleira do mercado, né? Ia lá e comprava uma lâmpada de 25 watts, ou de 40 watts, ou de 60 watts, ou de 100 watts. E a gente já tinha uma noção de quanto aquilo entregava de luz. Então já vem dessa época que a gente tinha essa referência da potência com a luz que o equipamento entregava. Atualmente os equipamentos de LED eles consomem 10 vezes menos que uma lâmpada halógena, pelo menos. Entendeu? E isso cada vez evolui, né? Cada vez ele fica mais eficiente. E eles conseguem entregar com esse baixo consumo o mesmo fluxo luminoso de um equipamento de filamento ou uma lâmpada halógena. Então, são coisas diferentes. Eu costumo falar
que a potência significa consumo, quanto gasta, tá? E lumens é quanto de fato ele emite de luz, quanto ele entrega de luz. Porque na verdade você pode ter um LED de, sei lá, 4 watts, que tem um fluxo luminoso, sei lá, de 300 lumens. Sim. E você pode ter o mesmo que tem um fluxo luminoso de 150 lumens. Sim. Que ilumina metade, Isso. né? Isso não está só atrelado também ao LED, tá? Isso também está atrelado ao equipamento onde ele está, ou seja, o tipo de lente que é utilizado, né? O próprio refletor a tecnologia que envolve todo o componente. Exatamente. Né? O LED é um diodo emissor de luz, né? Então ele já era utilizado nos componentes eletrônicos muito antes de ser pensado e ser utilizado para iluminação. Então, na verdade, o que diferencia hoje, falando de placa de LED, né? Sim. Uma luminária boa, uma mais eficiente de uma outra, vai ser todo o conjunto de como Sim. ela é construída. Sim, é isso? Com certeza. Você Entendi. vai ter o LED, óbvio, você vai ter um LED de boa qualidade, LEDs de qualidades não tão boas, tá? Isso influencia também na quantidade de luz que ele entrega, na vida útil dele também. E, principalmente, como aquela luminária é construída, como aquele equipamento é construído. Né? O equipamento de boa qualidade, ele vai ter um material que ele vai aumentar a reflexão de luz, ele vai ter uma lente eficiente, que faz com que você consiga direcionar, ter fachos com aberturas de ângulos diferentes. E, consequentemente, quando você trabalha com materiais de boa qualidade, você consegue uma maior eficiência daquele LED, daquele diodo. Tá? Então, isso está realmente diretamente ligado ao equipamento também, além do na do verdade, também é o LED Cree, né, que você falou, e a o marca outro Cree, que é uma norte-americana, e a Nishia, que é uma marca japonesa. E dentro, isso aí você também deve saber, mas dentro desses, o Brasil recebe o mais pobrinho dessas marcas. Lá fora tem, assim, uns LEDs dessa marca muito mais potentes, né? Mas, infelizmente, no Brasil fica inviável. Na verdade, toda vez que é lançado, né, os principais lançamentos, o que tem de mais interessante, assim, de última geração, infelizmente não chega aqui primeiro, chega nos países mais envolvidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, no Japão, nos países europeus. E a gente acaba tendo um delay em relação a isso. Até porque quando é lançado qualquer equipamento desses mais sofisticados, né, um LED de altíssima qualidade, o custo inicial dele, dessa tecnologia nova, também chega sempre muito mais elevado no mercado. E esse mercado é muito competitivo, né? Ele é um mercado onde as pessoas, como a venda em número de equipamentos é muito grande para atender, às vezes, projetos enormes, né? Como shoppings, hospitais, ginásios, escolas. Então, qualquer diferença de preço num montante grande faz uma diferença grande no valor final. Sim. Agora, para você fazer um projeto luminotécnico com todas essas características, eu particularmente acho que a parte mais importante é a parte técnica. Sim. Né? E você ter luminárias eficientes. Né? Porque às vezes a pessoa que não entende, que não está no meio, acha que a lâmpada de LED é a mesma coisa do que uma placa de LED. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, mas especifica melhor qual é a diferença da lâmpada, né? Que pode até ser uma lâmpada de qualidade, para uma placa. São muitas as diferenças, tá? A lâmpada, de maneira geral, ela é um retrofit, como eu havia dito, né? De uma lâmpada que vem ainda da família das halógenas. Ela foi pensada para você aproveitar um equipamento existente que você já tinha, vamos dizer assim, no mercado, com as dimensões e com um tipo de encaixe, que é o soquete de uma lâmpada antiga, na versão em LED. Então, ela é um equipamento que ela não foi pensado, não foi projetado desde o início para ter a maior eficiência. Tá? Normalmente, a fonte ela acaba ficando dentro da própria lâmpada, uma vez que ela queima, você tem que descartar o produto. É uma característica bem diferente da placa de LED. Quando você tem o diodo emissor de luz preso a uma placa, quando é um LED integrado, muitas das vezes, a maioria das vezes, você tem uma fonte separada, que é o equivalente ao transformador das lâmpadas dicróicas ou reator das lâmpadas fluorescentes. Na verdade, ele serve para meio que filtrar a corrente. Sim, exatamente. Mais ou menos isso. E aí quando você tem qualquer tipo de situação que exija, às vezes, um pico de energia, alguma coisa, o que vem a queimar normalmente é essa fonte. O LED ele tem uma vida útil enorme, né? A perder de vista. Alguns chegam até 90 mil horas de vida útil. Mas isso é uma dúvida que eu tenho, porque assim, 90 mil horas eu não sei quantos anos dá. Mas é até mais do que o que já foi usado. Sim, mas isso é um teste que faz em laboratório, né? É um teste que faz em laboratório pelas principais indústrias, né?
dessa parte Porque de às vezes o iluminação. cliente fala assim, como que é 90 mil horas se não tem 30 anos que a gente usa LED? Tipo, Pois mais ou menos até isso. porque dificilmente a pessoa vai usar aquilo 24 horas por dia. Se você imagina um uso entre 6, no máximo 8 horas de luz acesa, né, dentro de casa, principalmente. Com projetos comerciais, você aí sim tem 12 horas, até um pouco mais de vida útil de uso diário. E a fonte, no caso, ela acaba não tendo essa vida útil, mas ela serve exatamente para dar essa filtrada, para permitir que esse LED tenha essa possibilidade. E por que às vezes queima? É por causa da corrente, né? Que às vezes eu tento explicar isso para o cliente, porque assim, a gente vende uma ideia que o LED tem essa durabilidade. Aí você instala, um mês depois queimou. Normalmente é da corrente que o Brasil, pelo menos o Rio de Janeiro, tem uma corrente elétrica muito instável, né? A maior parte das vezes é em função da corrente, os picos de tensão, né? Mas o que pode acontecer também é algum lote específico não ter vindo também com todo, enfim, 100% a qualidade em perfeito estado. Gente, problemas acontecem até na NASA, né? Até sem dúvida. Para isso tem garantia. Exatamente. E as marcas boas vão ter garantia e vão trocar, né? Eu acho que isso que é importante da gente deixar claro para o cliente a importância de escolher um produto de uma qualidade, de uma alta qualidade, que você vai ter todo esse suporte de garantia, a entrega do que está realmente descrito na característica do produto, que ele vai entregar realmente aquilo que ele está se propondo. Uma pós-venda também. Uma pós-venda, né? Que pode resolver rapidamente uma situação que seja diversa. E isso faz toda a diferença para a qualidade final, para a satisfação do cliente. Não, com certeza. E você hoje dá aula. Você está dando aula onde? Sim. Eu dou aula atualmente na Cândido Mendes. Foi um convite do coordenador do curso, do Frank Liriarte. Eu topei o desafio e achei bem bacana, então eu dou as cadeiras de iluminação 1 e iluminação 2 do curso de design de interiores e também já dei um módulo de iluminação no IED. Aí dá um spoiler, assim, uma palhinha pra gente do que você acha importante, do que você passa para os seus alunos. Então, quando a gente faz a apresentação para o curso de design de interiores, a gente tem que fazer primeiro uma apresentação da iluminação. Então, o primeiro ponto, boa parte desses alunos são alunos que já são pessoas, às vezes, que estão fazendo uma segunda graduação, que se interessaram pela parte de design de exteriores, então já tem uma experiência de vida. Então, eu passo uma primeira apresentação da iluminação, dos primórdios da iluminação, essa transição para o LED, que é o que a gente tem hoje, né? Acho que não adianta atualmente a gente especificar alguma coisa diferente do LED. E quando entra nesse universo do LED, são os principais pontos referentes realmente à temperatura de cor, fluxo luminoso, né? Quanto que aquilo equivale realmente, quanto de luz aqueles equipamentos equivalem na relação das lâmpadas antigas, para que as pessoas também sempre ficam perdidas, inclusive os arquitetos, né? Quando você vai fazer uma conversão para a quantidade de luz que ele vai entregar com o LED, se aquilo realmente vai iluminar o suficiente ou não. E essa parte também, né, de reprodução de cor, de reprodução de cor, para que você possa escolher uma temperatura mais adequada, né, o tipo de uso mais apropriado para cada situação, ambientação, né, iluminação de tarefa, iluminação de destaque, iluminação de relaxamento, são pontos que eu abordo muito nas aulas. Agora, o que você acha, qual é a maior tendência hoje em projeto luminotécnico? Porque há um tempo atrás, graças a Deus já tem bastante tempo, era muita sanca, muito rasgo. Qual é a tendência hoje, você acha, que dos projetos em relação à iluminação? Eu enxergo, como eu tinha dito no começo, essa evolução para a parte minimalista. Cada vez mais os equipamentos ficam com menores dimensões, né? Eles ficam diminutos, entregando a mesma quantidade de luz. Então, eu vejo a iluminação sendo protagonista nos projetos, ou seja, entregando resultados de luz que até então a gente não tinha possibilidade de ter, mas elas ficando, vamos dizer, quase nos bastidores. A parte técnica, principalmente, a gente está falando, elas estão cada vez menores. Você praticamente não observa mais, muitas vezes, aonde está a fonte de luz, né? Mesmo quando são spots, efeito, né? O importante é o efeito. As soluções com luz indireta sempre foram interessante, né? Você ter aquela surpresa de onde está vindo aquela fonte de luz sem estar vendo exatamente o equipamento, né? Como nas sancas, nas possibilidades de luz que ficam rebatidas. Mas agora até os spots embutidos tradicionais que tinham dimensões, né, de 10 por 10, 12 por 12, eles estão cada vez menorzinhos. Então, muitas vezes você vê aquele pontinho no teto pequenininho e nem percebe que ele está aceso, porque ele tem um recuo, ele tem um rebatedor de luz, então ele consegue entregar aquela intensidade de luz, aquela quantidade de luz, mesmo estando super discreto. Agora, Léo, vamos lá. Uma outra questão que eu queria te perguntar, eu já tenho uma opinião formada quanto a isso, a questão do uso de perfil de LED, e principalmente o uso assim, bem excessivo em fachada.
Que você acha sobre isso? Eu particularmente não gosto. Tá? Eu acho que como o LED possibilitou soluções de luz que até então a gente não tinha, principalmente essas lineares, acho que o pessoal abusou um pouco dessas soluções. Eu penso particularmente que, às vezes, em algum ambiente comercial, alguma coisa que onde o objetivo é chamar a atenção, acho válido, acho que enfim, com essa proposta, mas em projetos residenciais, principalmente, ou mesmo projetos corporativos, eu acho que esse excesso ele acaba poluindo muito a fachada, né? o próprio projeto em si. Isso acaba influenciando, acaba gerando um exagero de informação. E no meu ponto de vista, a iluminação ela tem a função de criar uma atmosfera e não ser o elemento decorativo, né? Ou seja, o perfil de LED, muitas vezes ele está sendo utilizado como elemento decorativo. Que não tem, quando bem usado, não tem nenhum problema. O problema é sempre aquele exagero, quando a gente perde a mão. Eu acho que a iluminação ela é complementar, ela não é protagonista. Exatamente. Né? Ela é para contribuir e sobressaltar um bom projeto de arquitetura, Exatamente. Um bom projeto de decoração. Ela não pode estar mais do que o projeto. Exatamente, né? não pode querer aparecer mais do que o projeto se propôs a aparecer. Eu penso dessa forma também. E uma outra questão é que tudo que é lançado e é usado em excesso, como a gente vê às vezes com vários revestimentos e tal, ele vai marcar uma data. Fica datado, exatamente. E fica datado, então não fica uma decoração atemporal. Né? Exatamente. Eu às vezes eu tento não usar muito, mas tem muito cliente que gosta, Sim. né? E muitas vezes em quarto de adolescente, mas aí eu acho que é uma atmosfera mais, assim, mais jovem mesmo, sim, que às vezes o cliente gosta, né? Exatamente. Vai ser por um período da vida, momentânea. Né? Como você faz uma decoração de um quarto de bebê, né? Que vai ter já um tempo para usufruir daquela forma. Uma coisa mais temática. Exatamente. Né? Agora, em fachada, eu acho complexo. Eu também. Eu particularmente não gosto. Assim, eu acho que quando ele é utilizado, principalmente exagero, eu acho que se for utilizado, tem que ser muito sutil. Mas aquela fachada cheia de perfil que sobe, vira... Eu acho bem complicado, né? Isso mesmo. Mas tem gente que gosta. Mas é isso, é que nem os revestimentos. O revestimento 3D que foi massificado, sim, e hoje é o terror da arquitetura. Tá fugindo então, totalmente. Eu acho que cada vez mais com essa questão das mídias sociais... essas questões vão sendo difundidas e talvez as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência da arquitetura a longo prazo. E essa questão de ser minimalista e usar essas luminárias mais discretas, não tem erro. Não vai cansar, não vai mudar. Isso aí, de fato, vai ser o que a gente vai daí para frente, né? O que a gente vai ter de mais para evoluir. Inclusive, partindo para a parte das luminárias decorativas, a questão de você ter elementos de luz muito diminutos permitiu desenhos até então inimagináveis, né? Você tem hoje luminárias com espessuras finíssimas, né? Equipamentos super delgados, super fininhos que você não tinha como nem imaginar quando você precisava de uma lâmpada. Né? Você precisava de ter uma altura para caber uma fonte luminosa, numa marcenaria, uma lâmpada, principalmente. Uma marcenaria, perfis de marcenaria que precisavam de um equipamento mais robusto, então elas tinham que ser mais largas. E atualmente você com um perfil, às vezes uma chapa metálica fininha, né? Você consegue iluminar também com um detalhe de LED super delicado. Isso alterou, inclusive, a parte do projeto, né? Da concepção dos equipamentos de design, como a parte da marcenaria propriamente dita. Agora, cálculo. Você faz cálculo para algum tipo de projeto teu ou... Assim, porque residencial eu acho que já está tão entranhado de como a gente sabe como é que funciona, a gente acaba não fazendo, né? Isso mesmo. Na verdade, quando a gente já está trabalhando há bastante tempo com isso e conhece os equipamentos que a gente trabalha, a gente já tem essa noção de quanto de luz que aquele equipamento entrega. Então, a gente se dá o luxo de fazer o projeto já sabendo quanto aquilo vai entregar sem necessariamente um cálculo. Quando é um projeto mais elaborado, um projeto corporativo, um projeto, né, que você tem áreas de trabalho que precisam de uma intensidade de luz específicas para aquela função, aí sim o cálculo é necessário. Tipo um centro cirúrgico, um próprio ambiente, às vezes um escritório de advocacia, onde trabalham muitas pessoas, a superfície de trabalho tem que ter pelo menos 500 lux sobre ela acontecendo, assim, que é um local que vai ser, inclusive, possível de ser, como é que se diz? Regulamentado, né? Ser monitorado, por isso aquilo está acontecendo. Então, assim, acho que nesses projetos
principalmente na área comercial, o cálculo acho que ele se faz necessário, sim. Agora, em falar nisso, explica para gente a questão da luz, diretamente, a influência que ela tem diretamente com o humor da gente. Essa pergunta acho que ela é até fácil de responder se a gente pensar na luz do dia, tá? A gente está exposto à iluminação artificial há muito pouco tempo. Se a gente parar para pensar, né, o ser humano está exposto à luz artificial há muito pouco tempo. A gente vem de milhões de anos somente com a luz natural. Então, a luz natural é referência para a gente, né, do que é conforto, do que é aconchego, do que é luz de tarefa. Então, quando a gente parte também agora para essa referência na luz artificial, isso não muda muito. Quando você tem uma intensidade de luz e principalmente uma tonalidade de luz mais quente e uma intensidade um pouco mais branda, isso vai sempre remeter a um pouco mais de conforto, a um pouco mais de aconchego e automaticamente você se sente mais como é que eu posso falar? Confortável, tá? Então, isso no humor também vai acontecer da seguinte forma. Quando você tem uma luz mais intensa, uma luz mais branca, isso te deixa mais em alerta e te deixa também um pouco mais, como é que se diz, disposto a fazer as atividades. Não necessariamente de mau humor, mas você vai te deixar mais irritado também, dependendo, né? Então, quando você fica exposto muitas horas num ambiente com uma luz constante, sem essa variação, que a gente chama de círculo circadiano, né? Ou seja, aquela variação de luz ao longo do dia, que vai deixando você, desde a hora que você desperta, até aquele pico de luz, até aquela luz mais baixa para você voltar a relaxar. Quando você fica exposto a uma luz intensa, num ambiente comercial, por exemplo, imagina uma farmácia, que você tem aquela luz constante, às vezes uma noite inteira. A pessoa que trabalha naquilo, a pessoa acaba o corpo acaba não gerando os hormônios. É isso que eu ia falar, mexe com hormônio, exatamente, né? Os hormônios relativos ao relaxamento, que proporcionam um bom sono. Então, isso está intrinsecamente ligado à qualidade de vida também, né? Quando você tem uma iluminação que acompanha mais o ritmo natural da luz, acompanha esse círculo circadiano, o seu corpo reage de uma forma melhor. Agora, existe uma lâmpada que faz isso, não existe? Existe, já foi lançado, sim. Alguns equipamentos que você tem como ir tendo um controle de intensidade e de tonalidade ao longo do dia para simular exatamente essa luz externa. Tá? Principalmente em lugares onde você tem, em países onde você tem não tem essa questão da diferença de claridade tão grande como você tem aqui no Brasil, né? O Brasil é um país muito solar, né? Então você tem realmente aquela intensidade de luz muito forte e para a noite do dia para a noite é muito grande essa diferença. Tem países que tem poucas horas de luz, né, ao longo do dia, né? Principalmente no inverno, né? Países que ficam mais... Tem um índice grande de depressão. Exatamente. Então isso impacta diretamente de como as pessoas encaram Uma amiga minha morou na Alemanha e no plano de saúde tinha, se eu não me engano, eu acho que era tipo um banho solar com alguma lâmpada específica. Sim, para poder gerar que era para não gerar a depressão nas pessoas, porque sentir. A maior parte do tempo na Alemanha o tempo é nublado, fechado, né? Pois é, todos esses países, né, mais ao norte principalmente, né, que você tem para o Canadá, a própria Inglaterra, né, são países que você, às vezes, os invernos são longos e você tem uma quantidade de horas, uma quantidade de luz ao longo do dia muito pequena comparada com a gente. Então, eles começaram a usar muito nesses lugares, realmente, que você tem em ambientes, né, de trabalho, para compensar essa falta de luminosidade, isso que gerar um certo conforto e um alento. Agora, eu vou fazer uma pergunta que as mulheres vão adorar, tá? Talvez eu acho que não tenha solução ainda, mas a minha dermato, por exemplo, fala muito que a gente tem que usar protetor solar, inclusive em ambiente fechado, por causa da lâmpada, porque ela emite alguns raios, né? Sim. Tem diferença para uma lâmpada mais sofisticada, para essas lâmpadas mais simples, em relação a esses raios nocivos? Essa informação eu não vou ter, não sei te responder com precisão, mas o que eu posso falar é que realmente a iluminação artificial também emite os raios que são às vezes prejudiciais à pele. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas a própria tela do computador ou a tela do tablet, celular também, né? Ela também emite esses raios que vão influenciar na sua visão, né, na sua retina, na sua pele. E você fica exposto a essas telas, digamos assim,
muito próxima à acho sua face. É o raio azul, É o então raio não sei o que é azul. raio azul, né? Exatamente, Que tem nas telas, nas Exatamente, luminárias não tem não, né? Não, isso é basicamente de equipamento eletrônico, né? Que atrapalha a questão de sono, essas coisas todas. E as pessoas ficam cada vez mais tempo, né, debruçadas sobre essas telas, às vezes muito próximas a ela, né, muito próximas do rosto, muito próximo da retina. E isso também acaba influenciando diretamente na qualidade de vida, né? Como você conseguir relaxar para dormir, conseguir gerar os hormônios necessários para você pegar no sono e ter um sono mais tranquilo. Agora, vamos lá. Se a gente começar a analisar algumas lojas, né? E o propósito de cada loja em relação à iluminação. Né? A gente tem em relação a cores também, que é nítido, mas em relação à iluminação. Por exemplo, o McDonald's tem uma iluminação... Agora ele até mudou um pouquinho o perfil, né? Isso que eu ia falar. Mas ele tinha uma iluminação mais branca, isso, que era para a pessoa comer e ir embora. Mais fast food, que não era uma coisa aconchegante. Exatamente, que te acolhia, que te abraçava. Agora a padaria, porque normalmente eu falo assim, iluminação de padaria. Mas a iluminação de padaria também quer isso. Acho que quer, né, também, não, né? Na verdade, depende do projeto, depende da proposta, até da padaria, né? Hoje em dia você tem padarias super bacanas, sofisticadas, né? E, principalmente em São Paulo tem umas fantásticas, né? Então você dá vontade de passar lá boa parte do dia. Mas eu acho que vem muito desse conceito realmente do varejo, né? Então, farmácia, principalmente, que é um clássico, né? Que você tem que ter um alto índice de luz, de intensidade de luz, bastante contraste para você poder identificar os rótulos. E o objetivo não é permanecer muito tempo, é você comprar o que você tem que comprar e sair. Tá? Então, nesse aspecto, a iluminação branca, a proposta é essa, né? Em ambientes hospitalares, para ver que a pessoa precisa ter uma alta acuidade visual também, e para cirurgias, para tratamento, né? Enfim, ela é necessária. Mas essa questão do aconchego, ela vai estar sempre relacionada a essa temperatura de cor. Se você pensar no varejo como um todo, as lojas de departamento, se você reparar, elas são, as grandes marcas, grandes lojas de departamento, elas são quase todas também com aquela luz constante, sem aquela distinção de luz e sombra, né? Uma iluminação que ela fica... Eu digo, chamo em malha, né? Que você tem aquela luz com a mesma intensidade em todos os pontos e uma luz predominantemente branca. Tá? Então, você entra nessas grandes marcas, você repara que boa parte delas são assim. Se você entrar numa loja de um produto mais exclusivo, vamos sair da água pro vinho. Se for para uma joalheria, é totalmente diferente. Se você vai entrar, você vai ver focos direcionados para bem pontuais em determinados produtos, para deixar aquele produto em evidência, áreas do espaço da loja que ficam mais sombreadas, para você ter aquela área mais baixinha para dar destaque a outra, e aquela luz mais aconchegante, mais quente, para que você se sinta à vontade de permanecer mais tempo analisando os produtos e ser seduzido por aquele Agora material. Você está falando, eu estou pensando aqui, como é que... só com a iluminação você consegue fazer um projeto sofisticado ou não, né? Sim. Você consegue diferenciar totalmente. Você consegue, às vezes, deixar aquele projeto que você já pensou em todos os aspectos, né? Seja de tonalidade das paredes, revestimentos utilizados, metais, quadros, você pode dar um up nele com a iluminação, ou mesmo destacar alguns pontos de interesse em detrimento de outros que não são tão interessantes destacar, como você pode também acabar com o seu projeto quando você pensa na iluminação de uma maneira que não foi adequada. Até supermercado, né? Você consegue... Assim, óbvio que tem todo um contexto, mas se você pegar a iluminação de um supermercado mais boutique, mais sofisticado, sim, e de um mais popular, sim, tipo Guanabara, Mundial, exatamente, é totalmente diferente, totalmente diferente. Nesse aspecto você vê que a iluminação está presente exatamente nessa forma como o indivíduo vai interagir com o espaço, né? Qual é a proposta do espaço? O que o espaço pretende com as pessoas, né? Se é que as pessoas permaneçam no espaço mais tempo, sendo convidadas a usufruir mais tempo daquele espaço, ou se realmente é fazer o que tem que fazer e sair. Tem aquela alta rotatividade, né? Que alguns... E você, eu não sei se você vai ter de cabeça, as mulheres têm. Você consegue analisar, tipo, a iluminação de uma loja, tipo uma Louis Vuitton. Você consegue? Você tem de cabeça? Porque talvez você não tenha, Não, tem porque assim, como a gente trabalha com isso, você acaba observando, a gente fica, né, sempre ligado, né? Assim, quando a gente entra nos ambientes olhando para o teto, olhando para as coisas. Então, assim, é o olhar clínico, né, do arquiteto ou de quem trabalha com iluminação especificamente com essa área. Então, eu tenho essas referências muito nítidas, né? Quando vai uma loja de grife, alguma marca assim mais sofisticada,
qual é o tipo de iluminação que ela se propõe, e quando é uma loja mais básica, mais popular, qual é a iluminação a ser pensada para ela, para essa marca. Até marcas interessantes, né? Assim, você pensa para a Centauro, que é uma loja de esporte, por exemplo, que não é necessariamente um mercado, mas ela reformulou toda a linha de iluminação das lojas dela, para poder trazer aquela experiência para o cliente mais interessante. Cara, uma loja que trabalha muito com isso, e depois eu vou até sentar contigo para te perguntar, porque ela agora lançou um outro design, Chili Beans, que eles são muito ligados a isso. Só que eles fizeram uma iluminação agora, eu não vou lembrar bem, mas que eu olhei assim, gente, por que fez essa iluminação? Não tô conseguindo entender o contexto, tipo, bem branca, mas bem estranha mesmo. Mas é legal porque, principalmente as grandes marcas, elas são muito atentas a essa questão de iluminação, né? Porque faz uma diferença absurda. E muda um pouco as tendências, né? Tem hora que a tendência é muito escuro, principalmente na loja de roupa eu reparo isso. Às vezes tem uma tendência... Animalio, por exemplo, teve uma época que estava bem escura, fechada, aí depois abriu mais. Eu acho que também eles vão fazer um teste de acordo com o público, né? Para ver como aquilo responde, né? E eu acho que vai mudando de acordo também com a fase, né, da humanidade e vai mudando. Também acho que pode ter relação um pouco com isso, como as pessoas percebem, né? Como as pessoas estão atualmente vendo as mídias e interagindo com os produtos, né? Sendo através de toda essa informação que hoje em dia corre muito rápido, né? E agora a parte de roupa é interessante, né? Porque você parar para pensar quantas lojas conseguiam converter mais em vendas quando você tinha uma boa iluminação na cabine. Quando a pessoa ia provar uma roupa e aquela luz favorecia, né? Aquela tem tonalidade. Que ter um cuidado, porque boa demais, ela mostra coisa que a gente não quer ver, né? Então tem que ter um certo cuidado. Mas isso foi pensado, assim, uma vez que a iluminação começou a oferecer outras possibilidades. Esse estudo foi muito trabalhado, né? E como aquilo poderia melhorar o resultado da loja. A pessoa pega um produto que, sei lá, vai vestir uma blusa e às vezes não consegue com a iluminação distinguir se aquilo é um azul marinho, se é um preto, né? Um cinza de um outro tom, ou então compra uma peça sendo que é uma cor, chega em casa é outra. E até mesmo como na sua pele, né? Quando você entra num provador e a iluminação está adequada, você vai ter uma pele um pouco mais... corada, né? Você vai deixar, tudo vai favorecer para que aquilo se fique melhor. O maior problema em relação à iluminação, principalmente, é salão de beleza. Você vai, faz o cabelo, tá de uma cor. Você sai no sol, tá em outra. É desesperador. E acontece muito, né? Muito. Às vezes, eu vou, assim, num salão... Se você for num salão um pouco mais simples, você vê, às vezes, lâmpadas de cores diferentes, que a pessoa não tem muita noção. O pessoal mescla achando que aquilo vai resolver. Eu vou na minha academia, eu faço abdominal estúdio, cada lâmpada de uma cor diferente, aquilo me dá um nervoso. Eu fico assim, gente, não é possível que eu não tá enxergando que tá com cor diferente. Pois às vezes quando a pessoa quando não é feito um estudo específico, né, quando não tem, às vezes, um profissional pensando naquilo, tem aquelas métodos do tentativa de acerto e erro, né? Então as pessoas vão fazendo testes, ver se aquilo pode melhorar, para você não ficar com a iluminação nem tão branca, nem tão amarela. E quando na verdade não é exatamente isso. O certo é você, né, saber quanto que aquilo vai te trazer de reprodução de cor, quanto vai trazer de contraste, quanto vai trazer de iluminação, de fato, de quantidade de luz no ambiente, para você ter um resultado mais assertivo possível. Agora, uma coisa que é bom a gente frisar, que, por exemplo, a gente está gravando hoje o podcast, né? 2023. Talvez daqui a 2, 3 anos seja outra situação, né? Porque bem provável, bem possível. Os projetos são muito orgânicos, as situações são muito mutáveis, né? Sim. Então, o que a gente fala hoje não é para sempre. Tanto que o estudo tem que ser constante, a atualização constante, né, Léo? Sim. Como é que você faz para se atualizar? Olha, eu acompanho praticamente todas as mídias referentes à iluminação, as revistas próprias, né, na LD Studio principalmente. LD, né? Eu acompanho bastante as matérias. E pela internet você tem hoje, canais também voltados para determinados segmentos de assuntos que são interessantes. Agora, eu concordo com você com essa questão da evolução. Como a tecnologia, ela, como é que se diz, ela evolui muito rápido, a gente pode ter daqui a 2 anos elementos totalmente distintos, ou seja, eu acredito muito nessa questão do projeto atemporal, né? Ou seja, que você tentando fazer um projeto sem grandes interferências, que aquilo ele tem uma vida útil, assim, dentro de uma qualidade de espaço a ser usado durante um período muito maior.
Mas a gente pode ter, sim, uma grande surpresa, né, dentro desse material aí da iluminação, em pouco tempo de ter novidades incríveis. Até porque a cabeça das pessoas vai mudando, né? Sem dúvida. Agora, deixa eu te perguntar uma outra questão. A gente falou muito de técnica, né? Porque assim como eu e você, que a gente trabalha muito com iluminação há um tempo, a gente valoriza muito o técnico e normalmente o leigo valoriza muito o decorativo, Sim, né? Verdade. Me fala um pouco do decorativo. O que você acha? O que você, quando especifica, independente das opções que você tem lá na Lumine, quando você especifica, o que você acha que é importante? Você valoriza design ou você não valoriza o design? Você valoriza só uma questão estética ali momentânea? O que você acha mais interessante? Não, eu super valorizo o design. Eu acho que a gente, dentro da formação de arquitetura, a gente trabalha sempre com essa... Só que a questão estética está sempre em primeiro plano, né? Então, uma peça com design trabalhado, independente da quantidade de luz que ela está emitindo, enfim, ela é uma peça que vai ser protagonista de um espaço. É uma obra de arte, É uma obra de arte. Então, a iluminação decorativa, eu vejo ela muito como fazendo parte complementar da decoração, totalmente dessa forma, muito mais do que exatamente a proposta da iluminação. Às vezes, um pendente sobre a mesa de jantar, por exemplo, pode ser elementos com pouca luz, mas que tem uma presença interessante para aquele projeto, que seja um elemento interessante para aquele projeto, e você complementa aquela iluminação daquele espaço com a iluminação técnica. Então, como eu tinha dito, né, atualmente, em função da evolução do LED, a gente tem desenhos inimagináveis, né? Você tem luminárias super slim, super delgadas, super fininhas. Então, você consegue, com isso, trazer verdadeiras obras de arte para essa iluminação decorativa, sejam elas de piso, de mesa, pendentes, arandelas também com um desenho fantástico, e acabam somando com a decoração do espaço. E na verdade, assim como o mobiliário, eu acredito que tudo que é um design bom é eterno, né? Então, a gente tem peças tanto em design quanto em iluminação que são dos anos 60, Exatamente, que são dos anos 70 e que são super atuais. E que vão continuar eternamente. Que você vê se durou dos anos 60 até hoje... Não tem porquê, né? E às vezes é um valor agregado alto, mas é uma peça que vai passar, às vezes, de geração para geração. Exatamente. E vai acabar criando um valor até afetivo, né? Exatamente. Para daqueles momentos. Eu não sei se é porque a gente que é arquiteto que dá muito valor para isso, mas eu acho incrível, assim, você ter uma poltrona, cara, do Sérgio Rodrigues, que foi feita lá nos anos 60, 70... E até hoje é super usada. Super usada e super cobiçada, né? São peças que as pessoas, né, têm verdadeira adoração. São lindas, né? Agora, eu sinto uma falta muito grande de light designer brasileiro, light designers brasileiros. Eu acho que o mercado está muito defasado em decorativa brasileira, né? Sim. Eu acho que a parte decorativa, a gente tem empresas que são... de vanguarda, a Lumine é uma delas, né? A gente tem, né, mas eu digo um nome. Não, assim, você está falando mais de designers, né? Tipo um David Group. A gente não tem um David Group brasileiro. Não tem, mas a gente tem bons designers que se aventuram, né? O próprio Fernando Prado Fernando Prado é bom. É um brasileiro que foi premiado em prêmios de design internacionais, com diversas peças. Não tem só ele, Acho que falta um pouco, talvez, de tecnologia, sabia? Para eles executarem, às vezes, algum produto. Sim, às vezes ficam restritos realmente, às vezes, a uma estrutura, né? Que está disponível e, às vezes, lá fora você tem mais oferta, né? Mas eu acho, nesse ponto, acho que a gente tem alguns bons designers. Quais os nomes que você considera bons no mercado de iluminação? Eu posso falar designers que também fazem iluminação, né? Então, a gente tem a própria Cláudia Moreira Salles, faz peças bacanérrimas, além do Fernando Prado. A Bel Lobo também já desenha algumas peças. Bel Lobo, sim, desenha peças também bacanas. A Lia Siqueira já desenhou peças também de iluminação que são lindíssimas. Mas a gente não tem alguém focado só em iluminação, né? Não, a gente tem light designers, sim. Não, sim. De design de luminária, não sim, de projeto, que eu digo. Designers como tem muito lá fora, entendeu? Designers específicos de luminária, realmente, assim, eu não vou ter, assim, outros tantos nomes. A referência maior que eu tenho é realmente o Fernando Prado, porque ele, né, acabou tendo uma visibilidade enorme, uma vez que ele
trabalha numa empresa específica de iluminação e boa parte dos produtos dele são iluminação, né? Ele tem outras peças que não são iluminação, mas boa parte dos produtos dele, os prêmios vieram através das peças de iluminação. Que desenham somente luminários, realmente eu não tenho talvez aqui nacional não tenho um nome, um outro nome para lhe passar. Agora me fala um grande nome de escritório de luminotécnica do Brasil que você considera. Olha, Carlos Fortes, Gilberto Franco, Esther Stiller. A Esther Stiller é a fundadora da Lumina, ela é precursora da iluminação, né, da parte de iluminação no Brasil. Ela era da LD, não era isso? Na verdade, ela começou a Lumine lá atrás, né? O escritório... A LD não é o meu escritório, era Light Design. Ela trabalhou com talvez a primeira pessoa aqui do Brasil, que era um italiano que morava no Brasil. Agora me fugiu o nome dele. Eu vou ter que lembrar esse nome, tá, gente, para colocar aqui. E que fazia a iluminação das obras, até muitas obras do Niemeyer, né? Um francês? Não. Talvez seja confundido com Peter Gasper. Não, porque eu estou te perguntando isso, porque eu comecei com iluminação num escritório de luminotécnica, que era Rio Branco Fantini. Sim. Né? A Mônica Rio Branco e a Jeane Fantini. Na época, o escritório era na casa da mãe delas, elas estavam começando. E elas vieram da LD. Né? E a LD passava muito projeto para elas por causa da demanda, terceirizava. Entendi. Então eu tive a oportunidade na época de fazer grandes mansões no Joá e a gente fez em parceria com, quer dizer, eu era estagiária, né? Mas elas fizeram em parceria com a LD a Cidade das Artes. Entendi. E era um escritório super famoso também, internacional, que estava fazendo toda a gestão. E a LD estava fazendo o projeto luminotécnico. Entendi. Entendeu? Por isso que eu te perguntei, eu acho que era francês. Mas era de arquitetura, eu tô falando besteira, não era de iluminação, porque não. O projeto da Cidade das Artes, acho que é do Christian Protzenpark, se não me engano o nome dele, né? Exatamente. Não é francês? Eu acho que não. Não tenho certeza. Bom, era algum gringo na época. Mas aqui no Rio a gente tem a Mônica Lobo, né? Também... que é fantástica. Tem o Maneco Kinderé, mas ele veio de cenografia, né? O Maneco Kinderé... Ele não é arquiteto, ele é cenógrafo, não é isso? O Maneco Kinderé, ele é um luminotécnico, na verdade, né? Ele não tem uma formação específica, mas ele é um apaixonado pela luz, então ele começou trabalhando na parte de teatro e foi pegando outros projetos, foi migrando, não migrando, né? Mas foi abrindo o leque do escritório dele. Até porque não tinha ninguém na época também. Muitos poucos profissionais dessa área. Então, ele acaba fazendo projetos também, muitos projetos comerciais, residenciais, além de continuar fazendo peças, apresentações, desfiles. Mas assim, normalmente quem contrata projeto específico de luminotécnica são casas muito grandes, né? Muito de alto padrão, né? Eu acho que cada vez mais está se tornando um pouco mais acessível, não digo assim, as pessoas estão mais treinadas no olhar, né? Até porque o projeto em si não é nada de absurdo, né? Exatamente, é um projeto complementar, né? Assim, da arquitetura. Sim. A gente tem que pensar nisso, né? A gente não tem, talvez na formação do curso de arquitetura, uma distinção como tem na medicina, de depois fazer uma espécie, vou ser cardiologista, vou ser ortopedista, né? Então, mas a pessoa acaba trabalhando nessa área ou fazendo uma pós específica numa determinada área para tentar direcionar. Então, aí você vai ter a parte toda voltada para paisagismo, que são projetos complementares, né, específicos, a iluminação, às vezes uma área de restauro, que é uma área também totalmente específica da arquitetura, e isso acaba agregando sempre ao projeto inicial. Agora, você que tem muito contato com outros arquitetos, né? Como é que você acha que está o mercado de arquitetos em relação a conhecimento de iluminação? Esse conhecimento técnico que a gente está falando aqui. Eu reparo que existe uma defasagem muito grande, né? Eu acho que boa parte dos arquitetos atuantes no mercado, eles gostam, entendem o que é um bom projeto de iluminação, né? Sabem dar valor a um bom projeto de iluminação, mas ainda não tem aquele conhecimento técnico para elaborar. E muitas vezes precisam realmente recorrer a um profissional dessa área para dar esse suporte para que o próprio projeto dele tenha o efeito desejado. É lógico que à medida que você está trabalhando dia a dia, você vai absorvendo informação, você vai trocando, né, com os profissionais e você vai ficando com mais técnica, né? Você vai aprendendo a usar a luz de uma forma mais interessante. Mas o que eu reparo é que cada vez mais eles buscam esse
esse auxílio, né? Essa ajuda de um profissional dessa área para ter um resultado, seja num projeto de um próprio cliente, ou num projeto de uma amostra de decoração, ou num outro projeto numa escala até maior. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda bem integrado à iluminação, o que você acha sobre a questão da automação na iluminação? Eu acho que é fundamental. Principalmente quando tem um projeto, né? Agora, explica o porquê. Por quê? Vamos lá. Talvez a fundamental não seja a palavra mais correta. Depende da proporção do projeto. Eu acho que quando você tem um projeto talvez mais compacto, você com pequenos controles de luz, né, com dimmers individuais ou com equipamentos que são lâmpadas que você pode acionar através da Alexa ou do seu celular, você consegue resolver bem a iluminação, esse controle de luz, sem uma automação, né? Automação, a gente pode falar que é um conjunto de elementos para poder controlar a luz de diversos ambientes da casa. Então, quando a gente faz um projeto de uma escala maior, uma casa grande, ou um projeto comercial, você ter uma automação, isso te permite você ter maior eficiência de luz, você pode evitar que um determinado espaço fique aceso sem necessidade, por um tempo desnecessário. Por exemplo, com um único toque, você pode acender toda a luz de um jardim e depois apagar quando for dormir, sem necessariamente ter que apagar vários botões. Você pode criar as atmosferas necessárias, ou seja, você pode criar as cenas de luz para criar aquela atmosfera que você quer, para receber os amigos, ou uma cena de festa, ou uma cena de trabalho, com simples toques, né? Ou seja, com um único toque, um único toque no botão, você consegue acender determinadas sessões com como é que eu posso falar? Com uma potência intermediária, né? Já dimerizável, a meia intensidade, por exemplo, e outros pontos com uma intensidade mais forte ou mais fraca para criar aquela atmosfera desejada. Então, a automação, ela permite criar as cenas de uma forma mais precisa do que você ter que ir controlando uma a uma, que seria praticamente inviável de você ter. Não, isso que eu ia falar. Eu particularmente acho que num projeto principalmente médio para grande porte, se você faz um projeto luminotécnico e não tem automação, você não vai usar o teu projeto luminotécnico. Porque você vai ter lá na parede milhões de interruptores e você vai acabar ou acendendo um só. Exatamente. Ou você vai ficar ali testando. Nunca. E quando quando vou fazer um projeto luminotécnico, acredito que você também, a gente cria cenas na cabeça. Qual tipo de luz e nunca que o cliente vai lá e fala assim, não, essa luminária aqui, quando eu for jantar, eu vou querer 50% de intensidade. Aquela ali, eu vou querer 100. Aquela ali é 25%. Possível. Nunca então, na verdade, às vezes a pessoa investe num projeto luminotécnico, investe num equipamento de eficiência e não investe na automação. Ela perdeu. Né? Ela perdeu. Ela vai ficar Exatamente. lá no on-off. Não vai usufruir tudo que aquele que ele adquiriu pode oferecer. E hoje em dia está cada vez mais viável, né? Não está mais um valor assim, surreal, inviável, porque a gente tem equipamentos nacionais, que a gente estava conversando outro dia, né? Sem dúvida. Porque quando era só os importados, com dólar alto, fica complicado. Exatamente. Mas hoje a gente tem equipamentos bons nacionais que a gente consegue atender, né? Sim, com certeza. Tem boas marcas, bons profissionais trabalhando nessa área. Então, assim, a gente tem tudo para investir nisso, né? Verdade. Acho que é importante. Agora, Léo, para a gente finalizar aqui o podcast, o que mais que você tem alguma coisa que você quer agregar, alguma coisa que você acha importante pontuar tanto para o consumidor final quanto para o profissional? Eu gosto sempre de reforçar a importância de buscar um produto de qualidade, tá? As pessoas ficarem atentas à especificação dos produtos, ter um cuidado realmente na hora da escolha do material, pensando a longo prazo, né? Ou seja, quando você às vezes abre mão de investir um pouco mais num determinado produto, simples por uma questão de valor, você tem que pensar quanto que aquele investimento extra que você pode fazer pode te gerar de conforto e de economia ao longo dos anos, tá? Em durabilidade de produto, em qualidade de resultado final de luz, como aquilo vai te trazer, o que aquilo vai te trazer de conforto e de satisfação nos dias que você, ao longo do tempo que você vai usar na sua casa. Nossa, resumiu perfeito o meu pensamento. Bem curtinho. Não, ficou perfeito. Tá bom. Léo, eu te agradecer. Eu que agradeço o convite. De você ter vindo aqui, ter aceitado. Você tem muito conteúdo para passar. Né? Quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, é o podcast que eu quero.
para trazer lá para o pessoal, porque eu acho que tanto quem está querendo construir, quanto também os profissionais, é muito importante saber de muitas coisas aqui que a gente pontuou, né? Eu concordo com você. Eu acho que dessa forma, a gente ajuda também, né? Quem está trabalhando na área, ou as pessoas que são simplesmente pessoas que estão interessadas no assunto, que não são dessa área, a saber um pouquinho mais, a buscar mais informação para poder fazer escolhas cada vez mais assertivas. Sem dúvida. Hoje a gente tem essa possibilidade das mídias sociais que facilita a gente a trazer esse conteúdo para o público, para os profissionais, para todo mundo. É isso aí. Né? Obrigada. Obrigado a você, Leila, pelo convite. Adorei. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, né? Mais um episódio da LD Podcast. Toda quinta-feira a gente vem com um novo episódio, com algum conteúdo bem interessante. Eu vou deixar aqui embaixo o @ do Léo e da Lume também, para quem se interessar. Nos vemos então no próximo episódio.